Quando a gente está codificando, além da funcionalidade do código, a gente tem que prestar atenção na elegância, porque isso facilita a visualização, o entendimento e a manutenção. E com essa ideia inicial, hoje a gente vai conhecer a declaração switch do Java. Imagine a gente tendo várias opções e para acessar uma dessas opções, a gente precisa passar um valor. A gente precisaria criar vários if e else, né? E para isso, para melhorar essa visualização, a gente tem o switch. Vamos criar aqui uma situação em que a gente precisa criar ifs e elses, né? Então aqui é o seguinte, vamos verificar a estação do ano. Vamos primeiro aqui criar int mês. Eu vou colocar aqui já para inicializar com 7, né? E aqui a gente tem string estação. Vamos criar aqui, através do mês, a gente vai saber a estação do ano, né? Então, aqui é o seguinte, se mês mês igual a 12, ou, deixa eu copiar isso aqui, aqui é 12 ou, beleza, ó, 12 ou 1 ou 2, no caso aqui, ele vai receber estação, vai receber verão. Beleza? Vamos copiar isso aqui. Copiei. Else. Se mês for 3, 4 ou 5, vai ser outono. Bora colocar um else aqui, else. Se mês for 6, 7 ou 8, o mês vai ser inverno. E se o mês for else for 9, 10 e 11, vai ser primavera. E beleza, se não for nenhum desses meses aqui, né? Então, eu vou colocar aqui estação, estação inválida. Beleza. E aqui a gente escreve na tela, né? System.out.println estação. Beleza. Copiei aqui, né? A gente tem esse código aqui que, batendo o olho assim, não é tão elegante, né? Ele parece que tem muita coisa, né? Tá um pouco poluído. Mas beleza, eu salvei aqui. Vamos compilar esse código. Javac declaração switch. Beleza, compilou. Tava esperando um ponto e vírgula aqui. Beleza, salvamos. Vamos compilar. Compilou. Vamos executar, né? Declaração switch. Beleza, ó, inverno. Deu certinho isso aqui. Mas como eu falei, né, não parece tão elegante. Então aqui a gente vai usar o switch, né, para deixar o trem bacana. Switch. Aqui é a declaração, né, como a gente declara. Aqui a gente cria a variável dele, né. Aliás, aqui é a variável que a gente vai analisar. No caso aqui a gente vai analisar mês. E aqui dentro a gente tem os cases. Aqui a gente tem 12, 1, 2, beleza? E aqui a gente vai e faz a ação que a gente precisa. Então vai ser estação verão, copiei, colei, e aqui a gente tem um break. Vou copiar e colar isso aqui para a gente adiantar um pouco. Copiei, colei, colei e colei. Beleza? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10 e 11. Beleza, aqui a gente tem outono,
inverno e primavera. Beleza. E assim, a gente tem os cases aqui, né, que ele vai verificar o mês, né? E aqui a gente tem, como aqui no se, né, a gente tem uma situação que não é nenhum desses, né? A gente tem aqui o default. Default. Aqui a gente coloca o mesmo texto, né? Estação inválida. Estação inválida. E aqui a gente coloca um break. Beleza? Esse aqui é o switch. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza? Vamos colocar para imprimir na tela também. Copiei aqui. Colei. E aqui a gente coloca um tracinho só para a gente separar, né, o que está sendo feito em cima e o que está sendo feito embaixo. Beleza, salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza, compilou certinho. Vamos executar. Inverno e inverno. Beleza, executou certinho. E olha só como parece mais organizado, né? A estrutura aqui, né? Que coisa bacana. E agora vamos entrar mais nesse switch. A primeira coisa, né? A gente colocou vírgula aqui entre os valores, mas aqui poderia ser um valor só, né? Vamos pegar aqui o 7, deixar só o 7 aqui. Normalmente é assim, né? Normalmente é um valor, mas a gente pode colocar vírgula e vários. Beleza, salvei. Vamos compilar. Java aqui, ó, compilou certinho. Deixa eu limpar aqui a tela. Java declaração switch, beleza? Aqui, ó, executou certinho. E esses valores aqui do case, eles não podem ser qualquer valor, né? No caso aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, int, vou colocar um mês aqui. Vou colocar janeiro. Beleza, vou colocar 1 e aqui a gente substitui por janeiro. Aqui ele não vai aceitar, porque aqui, ó, vamos compilar. Javac, aqui, ó, já deu erro na compilação, né? Aqui ele quer uma constante. Então é o seguinte, a gente aqui precisa ser uma constante, um valor que quando ele já for compilar, ele já saiba esse valor, porque senão dá erro de compilação. Então aqui é o seguinte, uma coisa que se a gente precisar usar uma variável de fora, né, a gente tem que declarar ela aqui como final. Final int, beleza, aqui, ó, janeiro. Salvei, vamos compilar. Ó, compilou certinho. Se a gente executar, já aparece certinho ali pra gente. E assim, se ele precisar calcular esse valor durante a compilação, né, depois da compilação, ele já não vai aceitar. Um outro exemplo aqui é o seguinte, private int final int get num. Ó, aqui é um método final, né? Return, vou colocar aqui 5. E eu vou declarar aqui, ó, final. Ó, mesmo declarando final aqui, vou colocar julho recebe, vou colocar aqui 7, né, para ficar no padrão. 7 vai receber new declaração switch .get num. Beleza, ó, ele está pegando o valor que ele vai desse método, né, que vai retornar 7. E está jogando dentro de um int aqui, ó. E tá como final aqui também. E mesmo assim, ó, julho, a gente vai pegar aqui 7. Beleza. Vamos ver se ele vai executar. Ó, Javac. Beleza, ó, deu erro de compilação e falando de constante, né? Tá querendo uma constante. Limpar aqui a tela. Ó, mesmo sendo o final aqui. Quer dizer, se ele precisar calcular depois da compilação, ele já não vai aceitar, né? Se a gente colocar aqui 7, beleza. Ó, Javac, executar, aí, vai certinho. Deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu até comentar. Voltar aqui para 7. Beleza. Outra coisa que a gente viu aqui também foram esses breaks, né? A gente colocou break aqui em tudo. Esse break é o seguinte,
caso ele entre em um dos valores aqui, né, igual está com 7 aqui, janeiro, né, mês 7, beleza. Ele está com 7 aqui, ele vai entrar aqui. Se a gente não colocar esse break, ele executa esse próximo, mesmo os valores não estando de acordo com o que a gente está, com a variável aqui do switch, né? Então ele executa o próximo. E ele vai executando até o final. Se não colocar break aqui, ó, ele vai executando até o final aqui. No caso, deixa eu colocar até para facilitar a visualização, em vez de colocar aqui no final, eu vou colocar depois do break aqui, ó. Depois do case, né? Que eu vou colocar aqui, aqui e aqui. Ó, não tem break em nenhum desses três. Ele vai entrar aqui e vai executar esses daqui de baixo. Beleza? Salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza? Compilou. Vamos executar. Aqui, ó, inverno, primavera e estação inválida. Inverno, primavera e estação inválida. Beleza, e por isso a gente tem que colocar o break, né? E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção é com esse default aqui. Esse default é o seguinte, quando a gente executa o switch, né? Quando ele é executado, ele executa todos os cases primeiro e depois ele executa o default. Aí é o seguinte, eu vou colocar o default aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ele já está com esse print. Então o que vai acontecer? Ele vai executar todos os cases. Beleza, ele não vai achar, vamos colocar aqui um número para ele não achar, né? Ele não vai achar e ele vai executar esse default. Só que assim, juntando as duas coisas, né? Esse default aqui não está com break. Então ele vai executar, depois ele vai executar esse aqui, ó, esse case, e depois esse último case aqui, ó. Vai ser estação inválida, inverno e primavera. Beleza? Salvei. Vamos compilar, Javac, beleza? Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos executar, Java. Ó, estação inválida, inverno e primavera. Estação inválida, inverno e primavera. Beleza? É bom prestar atenção nisso aí. Vamos colocar aqui o break de volta, né? Break. Break. E aqui, break. Esse último aqui não precisaria do break, né? Mas vamos colocar assim também. Vamos colocar, né, por segurança. Beleza? Tudo certo aqui. Vamos executar só para a gente ver que tá tudo redondinho, né? Javac, Java. Beleza, ó. Estação inválida. Porque tá 13 aqui. Belezinha. Vou voltar aqui para 7. Colocar 8. Beleza? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é o seguinte. Ó, a variável que a gente está verificando aqui é int. No caso aqui, a gente não pode colocar tipos incompatíveis nos cases aqui, ó. Por exemplo, nesse case aqui, eu vou colocar uma string. Eu vou colocar aqui teste. Quando a gente vai compilar, ele já dá esse erro aqui, ó, de tipo incompatível, né? String não pode ser convertida para int. E essa variável do switch aqui, ela não pode ser de qualquer tipo. Para facilitar lembrar, são os tipos menores de numérico, que é o char, byte, short e até o int. O long já não entra, long, nem double, nem float, é até o int. Além disso, string, enum e objetos, desde que seja do correspondência de padrões, né? A gente vai entrar em cada um para você ver como funciona. E os tipos numéricos, né, eles têm as suas classes, né, de objeto ali correspondente, que é as classes wrapper. Igual aqui, no caso desse inteiro aqui, a gente pode colocar integer, integer.value of. Isso aí para short, byte, char, beleza. Aqui a gente coloca 5. Beleza, salvei. Ó, ele executa aqui 100%. Tem que tirar esse teste aqui, né? Colocar 5. Beleza, salvei. Vamos compilar, Javac. Beleza, ó, compilou certinho. Vamos limpar aqui a tela, vamos executar outono. Ele não imprimiu aqui em cima, porque os prints estão dentro, né, dos cases aqui. Como não foi nenhum dos que tem o print, ele não imprimiu pra gente. Beleza, coloquei fora aqui. Salvei, vamos compilar, Javac,
Beleza, vamos executar outono, certinho. Como mais um exemplo, a gente pega o short, né? Short, beleza. Aqui, short. E aqui a gente converte short. Beleza? Aqui a gente coloca 4. Beleza? Salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza. Faltou o T aqui, short. Beleza? Salvei. Vamos compilar. Compilou certinho. Vamos executar. Opa. Java declaração switch. Beleza? Outono, outono. Aí, certinho. E agora a gente vai ver um exemplo com string. Vou colocar aqui, ó, string str. Vou colocar estação. Vou colocar outono, outono, outono. Beleza? Ponto e vírgula, switch. E aqui a gente verifica str. Beleza? As chaves, né? A gente tem que colocar essas chaves aqui. Vou colocar case, outono, beleza, 2 pontos, e aqui a gente, system, vou colocar para imprimir logo na tela, né? System.out.println, exemplo, vou colocar assim, né? Exemplo, string, outono, para facilitar a visualização, tá? Break, colocar mais uns 2 aqui, pelo menos mais um, né, para a gente ter um exemplo melhor, beleza? Inverno e inverno, beleza? E aqui a gente tem um exemplo com string. Precisando mais alguma coisa? Não, vou colocar só para separar aqui, né, colocar o tracinho para a gente ver que acabou. Beleza? Salvei. Vamos compilar Javac. Beleza? Limpar aqui a tela. Java. Beleza, ó, exemplo string outono. Deu certinho. E agora a gente vai ver um exemplo com enum. O enum a gente vai ver de forma mais aprofundada um pouco mais para frente. Mas aqui é bom que já tem uma visão geral e já vai saber como usar, né? Vamos fazer aqui uma declaração de enum. Ó, enum. Aqui a gente coloca, vou colocar aqui estação, e beleza, abre e fecha chaves, né? A gente coloca aqui verão, por padrão, né? Enum a gente coloca em letra maiúscula e não coloca acentuação. Verão, outono, inverno, primavera. Beleza, aqui a gente tem a declaração de um enum, né? E aqui a gente vai declarar uma variável enum. Então vai ser estação. Vou colocar acho que tem estação aqui para cima, né? Vou colocar estação enum, para não confundir. E aqui a gente coloca estação, ponto, vou colocar inverno. Beleza, ó, peguei aqui uma variável, né? Fiz uma variável enum aqui. E agora eu vou fazer um switch, né, para enum. Então vai ser switch estação enum, beleza. Aqui a gente vai verificar o enum, né? Então aqui a gente coloca case. O enum a gente pode escrever aqui no case de duas formas. Uma assim, né? A gente acessando aqui estação ponto verão, beleza. E aqui a gente coloca, vou copiar daqui, copiei, colei, aqui exemplo, enum, verão, beleza. Aqui é verão, o que a gente vai analisar aqui é inverno, né? Vou colocar aqui, inverno. Aqui é o seguinte, uma forma é assim, né? A gente coloca estação, ponto, aqui o que a gente precisa, e a gente pode acessar direto também, né? A partir do Java 21. Aqui a gente acessa direto, ó, verão. Beleza, só que aqui a gente coloca, vou colocar logo inverno. Inverno. Beleza, exemplo enum, inverno. Beleza, aqui
um exemplo com enum, né? E agora a gente coloca o tracinho aqui para separar. Beleza? Coloquei, salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza? Compilou. Vamos executar Java. Beleza, ó, enum inverno. O exemplo enum inverno. Executou certinho. Aí já deu para a gente ter algumas visões legais, né? Uns jump the cat, né? Que é a estação aqui para acessar e o acessando direto. Agora no próximo exemplo a gente vai usar correspondências de padrão, né? Então aqui o seguinte, a gente vai short, beleza? A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai number num. Será que eu usei num antes aqui? Não usei essa variável, vou colocar num aqui. Então a gente coloca aqui integer ponto value of colocar 5. Beleza, aqui a gente tem um number e a gente vai fazer o switch num. A gente vai analisar esse num aqui. Aqui é o seguinte, aqui ó, as chaves, né? Aqui a gente verifica da seguinte forma: case integer. Aqui a gente coloca a variável e aqui a gente coloca o exemplo, né? Vou colocar aqui e vou colocar aqui, beleza? Aqui o exemplo de pattern matching, beleza? Matching e aqui a gente coloca integer, beleza? Inteiro, vamos pegar aqui mais uns dois aqui. Vou colocar long. Aqui é o seguinte, ó, aqui dentro a gente pode repetir a variável, ó, tá? I aqui e I aqui. A gente não pode ter um I de fora e usar aqui dentro. Mas aqui dentro a gente pode repetir a variável, não vai ter problema. Aqui a gente coloca long, vou colocar um double também. Aqui, ó, double. Beleza, e aqui double. Beleza, salvei, vamos executar javac. Beleza, ó. O seguinte, como a gente vai usar correspondência de padrões, a gente precisa agora fazer uma cobertura total das possibilidades. Então aqui é o seguinte, no caso a gente tem inteiro, long e double. E para a gente fazer uma cobertura completa aqui, né, de todas as possibilidades dentro do number, né, a gente tem que pegar todos os valores possíveis para ele. Como a gente não vai fazer isso agora, uma forma de resolver isso é aqui, ó, com o case. E eu acho que nem se a gente colocar todas as possibilidades dê certo, né? Eu sei que para numérico, tipo um short da vida, mesmo se a gente colocar todos os números dele lá dentro das possibilidades de cobertura, não dá certo. Aí teria que ver isso aqui. Aí já fica de exercício para vocês aí. Beleza, aqui a melhor forma de resolver isso é a gente colocar um case number, que aí no caso ele pega as possibilidades aqui, o geral, né, aqui os mais simples, né, int, long e tal, e se nenhum desses atender, ele vai para o number, quer dizer, ele tem uma cobertura completa aí das possibilidades. Aqui eu vou colocar number. Beleza, ó. Salvei. Vamos compilar. Deixa eu limpar aqui a tela. Javac. Ó, compilou certinho. Vamos executar. Aqui, ó. O exemplo aqui, né, de pattern matching, de correspondência de padrão, né? E deu certinho aqui, ó. Ele vai para o inteiro. Deixa eu colocar aqui um tracinho para a gente separar, né, o que a gente está fazendo. Ficar mais fácil a visualização. Beleza, mas assim, uma coisa que a gente tem que estar atento, né, um jump the cat aí, o pulo do gato, esse daqui, esse number, ele tem que estar no final. Se ele tiver aqui, ó, eu vou colocar ele aqui depois do inteiro, né? Então, coloquei ele aqui, vamos salvar, vamos compilar, vamos tentar, né, compilar. Ó, ele já vai dar erro aqui pra gente, porque de procedência, né? Ele tem que estar no final. Outra alternativa, né? Ao invés de você colocar o number, a gente pode colocar o default também. O default assim, default, beleza? Aqui a gente coloca, né, o valor dele, beleza, salvei.
Beleza, colocar aqui default, beleza. Tá, só que é o seguinte, quando a gente coloca aqui, ó, isso aqui abrange tudo, isso aqui abrange tudo. Eles brigam, eles não dão certo, né? A gente tem que, aqui, ó, Javac, beleza, ó. Tentei compilar aqui, ele dá erro aqui, ó, o default, beleza. Aqui, se eu tirar o number, né, a gente viu que o number já funciona. Então, vamos comentar ele aqui, ó. Comentei. Vamos compilar. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos compilar. Ó, compilou certinho. Se a gente for executar agora, ó, executa certinho também. Então, assim, duas coisas para a gente ficar atento, né? Quando o default aqui com o geral ele dá problema. E essa ordem também, né? O mais abrangente aqui, ele tem que estar no final. E a gente pode trabalhar com null também, né? No caso aqui, ó, deixa eu comentar aqui a parte da frente. A gente colocando aqui um null, ó. E o null é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É o seguinte, ó. Declarei aqui um null, beleza, né? Ele vai compilar. Vou colocar aqui, ó. Ó, compilou certinho. Só que quando a gente vai executar, ele joga um null pointer exception para a gente. Então é bom a gente ficar atento nisso. Para resolver esse negócio aí, esse problema do null pointer exception, a gente precisa colocar aqui, ó, um case null. Beleza, que aí ele vai e faz certinho aqui, ó. Opa, Ctrl Z, salvei. Aí no caso aqui, ó, o null, a gente coloca aqui null, né, para aparecer para a gente. Ó, vamos compilar. Ó, compila certinho de novo, né? Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos executar. Aqui, ó, ele jogou para o nulo, deu certinho, né? Não deu null pointer exception. E uma coisa aqui que eu estava até esquecendo de falar, né? Para esse caso aqui de correspondência de padrões, esse break aqui, ó, ele é muito importante. Se a gente não colocar o break aqui, ó, deixa eu tirar aqui e aqui, ó, ele dá problema, porque ele começa a entrar nos lugares que ele não pode. Se a gente colocar aqui, ó, Javac, ó, já deu erro aqui, ó, no long e no double. No long, porque assim, eu tirei do int aqui, né, ele vai para o long, aí ele dá problema. Isso aí na compilação, né? Isso aqui não é nem na execução. Aqui ele já reclama. Tirei aqui, ele vai dar erro agora só no double, né? Porque é o de baixo lá. Aqui, ó, deu erro no double. Então, beleza, ó. Se coloquei o break, beleza, salvei aqui. Vamos compilar. Ó, compila 100%. Então é bom a gente estar atento nisso aí também. E nulo a gente pode jogar em outras situações também, né? Igual aqui do ENU. A gente pode colocar aqui nulo. Deixa eu comentar essa parte da frente aqui. E ele, o que vai acontecer com ele é muito interessante, que aqui, ó, a gente executou aqui, ó, Javac, beleza, ele compilou, né, igual como a gente vai trabalhar com correspondência de padrão, Java declaração switch, beleza, na hora de executar num pointer exception. Então, assim, para a gente resolver o caso do enum, a gente vai precisar colocar um null também. Então, aqui a gente... Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V, beleza. Aqui a gente coloca case null. E aqui é null. Beleza. Salvei aqui. Vamos compilar Javac. Ele deu erro porque não pode converter... todas as possibilidades. Aqui é o seguinte, quando a gente coloca um null no enum aqui, ele começa a se comportar como na correspondência de padrão. Quer dizer, a gente vai precisar cobrir todas as possibilidades aqui do enum, né? A gente pode cobrir todas as possibilidades fazendo assim, ó, case, aí a gente coloca todos os valores, né? Deixa eu copiar aqui de cima. Ctrl C, Ctrl V, beleza, verão, inverno, vou colocar mais um aqui, seria primavera e outono, beleza, aqui primavera e aqui outono, beleza, salvei, vamos compilar, aqui ó,
Ó, já compila certinho, né? Vamos executar e executa certinho também, ó. Enum null. Então aqui deu certinho. E outra coisa que a gente pode fazer, né, é colocar o default. Default e aqui a gente copia, cola, beleza, enum default. Beleza. Salvei, vamos compilar, javac. Olha, ele deu erro, duplicate. Tá, isso aqui ele deve ser brigando porque como ele já tem todas as possibilidades aqui, ó, vou tirar o outono aqui. Salvei, vamos compilar. Não, foi outro erro. Discase. Ah, sim, no caso ele tem que ser antes aqui. Deixa eu voltar ao outono. E vamos colocar o default no final, só para a gente ver. Beleza, salvei, vamos compilar. Beleza, ó, a gente cobriu todas as possibilidades ali, mas um por um, né? No caso não deu erro. Javac, beleza, vamos executar. Aqui, ó, executou 100%, né? Enum, num. Então, assim, se a gente cobrir todas as possibilidades um por um aqui, e mesmo assim ainda dá para colocar o default aqui no switch. Vamos testar agora com aqui no short, vamos jogar nulo também. Ele deve ter o mesmo comportamento de ponto e vírgula. Beleza, short, no caso ele vai vir aqui. Beleza, aqui ó, janeiro 2, tá. Deixa eu ver se ele tem um default. Ele tem um default aqui. Ele deve se comportar da mesma forma, ele deve pedir só para colocar o default no final, né? Javac, beleza, compilou. Vamos executar num pointer exception. Linha 70. Ah, beleza, é porque a gente colocou o null lá, a gente precisa colocar o null aqui, né? Case null. Estação recebe null. E aqui a gente coloca um break, beleza? Salvei, vamos compilar, javac. Beleza, aqui tá. Bora colocar o default lá no final, né? Aí nesses casos aí que a gente coloca, que a gente vai trabalhar com nulo, o switch ele comporta como correspondência de padrão, né? Precisa fazer uma cobertura total, e o default precisa estar no final aqui, né? Se não for possível cobrir tudo, né? Igual no caso do enum. Beleza? Salvei aqui, vamos limpar aqui a tela, vamos compilar, javac. Beleza, Java. Beleza, ó, executou certinho, só que deu problema do null. Linha 94. O problema está sendo aqui embaixo, né? 94. Então aqui, vamos comentar essa parte aqui. Beleza. Agora vamos compilar. Javac, beleza. Compilou. Vamos limpar aqui a tela. E Java. Beleza, ó, executou certinho. Ele imprimiu null aqui para a gente. E agora a gente vai ver uma evolução da declaração switch, que é um meio caminho para o que a gente vai ver na próxima aula, que é uma expressão switch. E no caso aqui, ó, a gente vai precisar... Aqui a gente vai validar o mês também. Qual que é o mês mesmo? Switch, mês. E aqui a gente fecha as chaves, né? Esse aqui é obrigatório. Vamos colocar logo a divisória aqui, para a gente saber onde começou e onde terminou. Beleza, aqui a gente tem um mês. E agora a gente faz o seguinte. Case, qual mês que está aqui? Mês está nulo. Vamos voltar aqui, né? Mês 4. Case 3. Aí que a gente coloca essa setinha aqui, né? Um tracinho com o maior que. E aqui a gente coloca a ação que a gente precisa. Eu vou colocar só para imprimir na tela aqui. System.out.println. E aqui eu vou colocar mês 3. Beleza? E agora a gente copia essa parte aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mês 3, 3, 4, 5,
5 e 6. Aqui mês 3, 4, 5, 6. Beleza, aqui ó, a gente está com essa setinha aqui, a gente está indicando a ação. Não precisa de break e ele vai executar uma ação aqui para a gente. Salvei, vamos compilar, javac, e beleza, Java, olha aí, mês 4, aí deu certinho. Se a gente quiser executar mais de uma ação, né, esse aqui ele está executando só uma ação, eu vou colocar aqui abrir as chaves e fechar as chaves. E aqui a gente coloca, eu vou colocar para repetir esse valor aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, vai imprimir 2 vezes para a gente. Então, salvei, vamos compilar javac e Java para executar. Aqui ó, mês 4 e mês 4. E no próximo vídeo a gente vai ver expressões de switch, né? Que a gente vai aprofundar nisso aí, vai ser bem bacana. Até o próximo vídeo. Valeu!